Só porque o Sr. Xie elogiou o saquinho da minha irmã mais velha. A minha irmã pensou que ele estava interessado nela. Fez com que os nossos pais fossem pedir a mão dela à família Xie. As famílias Jiang e Xie têm posições sociais muito diferentes. Não são um bom par. O Sr. Xie é extremamente bonito, mas ainda não casou. Receio que já tenha alguém no coração. Com a minha persuasão, a minha irmã mais velha finalmente desistiu da ideia. Mais tarde, o Sr. Xie insistiu em casar com uma camponesa. Depois do casamento, eram inseparáveis. Tornou-se uma história famosa. A minha irmã mais velha odiou-me profundamente. Planeou matar-me. Antes de morrer, olhou para mim com olhos cheios de rancor. O amado Xie deveria ter sido meu. Tu destruíste o meu casamento. Quando abri os olhos novamente, voltei ao dia em que a minha irmã mais velha estava a insistir para que os nossos pais fossem pedir a mão dela à família Xie. Ouvi uma voz familiar. Pai, mãe. O Sr. Xie elogiou o meu saquinho. Isso significa que ele tem interesse. Peço-vos que vão à família Xie pedir a minha mão. Só me casarei com o Xie. Percebi imediatamente. Renasci. Renasci no dia em que a minha irmã chorava e implorava aos nossos pais para irem pedir a mão dela à família Xie. A minha irmã Jiang Qingchen estava a puxar as mangas dos nossos pais e a chorar alto. O saquinho bordado que ela trazia à cintura feriu-me os olhos. Foi este saquinho que fez o Sr. Xie elogiá-la, tornando-se o início de toda a tragédia na vida passada. Na vida passada, aconselhei-a para salvar, mas ela matou-me. Claramente estava a cavar a própria cova. Os nossos pais, como na vida passada, mostraram uma expressão de dificuldade, recusaram de várias maneiras, mas não conseguiram lidar com a sua teimosia e birra. Finalmente, o meu pai, Jiang Dahai, ergueu os olhos e viu-me, como se estivesse a agarrar uma palha de salvação. Nianxia, sempre foste perspicaz e tens boas ideias. O que achas disto? A minha irmã também se virou imediatamente para mim, correu uns passos e agarrou-se à minha manga com força, com os olhos cheios de ameaça nua e crua. Irmã, sempre me respeitaste. Certamente que vais permitir que eu e o Xie fiquemos juntos. Não é verdade? Baixei os olhos para a mão dela a agarrar a minha manga. Na vida passada, foram estas mãos que seguraram a espada e perfuraram o meu peito, empurrando-me para um abismo sem retorno. Irmã, não estás sempre a desejar casar com Xie Wenyu? Nesta vida, aprendi a lição. Não te vou impedir mais. Casa se quiseres, enlouquece se quiseres. O que é que isso me importa? E ainda vou dar-te um empurrão com as minhas próprias mãos e empurrar-te para essa fogueira que tu mesma escolheste. Pai, mãe! A irmã está apaixonada pelo Sr. Xie, profundamente apaixonada. Por que forçá-la? Arruinar o casamento dela? Ao ouvir estas palavras, todos na sala ficaram chocados. Meu pai bateu na mesa imediatamente e gritou com raiva. Com o rosto cheio de raiva incrédula, vocês dois, sem noção do que é importante. A família Xie é de um marquês. O filho legítimo, Xie Wenyu, é talentoso e bonito. Como é que uma simples família de comerciantes pode ambicionar tal aliança? Se eu for pedir a mão dela imprudentemente, não estarei a dar nas vistas para sermos ridicularizados? Pai, mãe, vocês sempre dizem que sou a vossa filha mais amada, mas agora estão a valorizar mais a vossa face do que o meu casamento. Se não me ajudarem, não me casarei para o resto da vida. Irei para o templo fora da cidade, rapar a cabeça e tornar-me monja. A filha que foi mimada por mais de 10 anos disse palavras tão desrespeitosas. Meu pai tremia de raiva, apontando o dedo para a irmã, sem conseguir dizer uma palavra por um bom tempo. Minha mãe, entre ansiedade e compaixão, acabou por amolecer o coração. Puxou meu pai para um lado e murmurou baixinho durante muito tempo. A expressão do meu pai mudou várias vezes e finalmente suspirou profundamente, como se tivesse perdido todas as forças, e concordou com o pedido da irmã. Amanhã cedo pego o ouro e a prata, e vou à família Xie. A irmã mais velha parou de chorar e sorriu, voltando à sua atitude arrogante de sempre dando ordens com ares de superioridade. Jiang Nianxia, vai depressa colher mais pétalas de rosa para mim. Quero tomar um banho de pétalas. Para que Xie Lang sinta o meu perfume e se apaixone por mim. A família Jiang, embora comerciante, tinha dezenas de criadas e servos. Mas ela insistia em mandar-me a mim, a irmã mais nova, fazer estas tarefas pesadas e sujas. Todos diziam, casualmente, Que essas tarefas de servir água e chá são coisas que eu deveria aprender. mas para a irmã mais velha, tinha um discurso diferente. Desde pequena, soube que, por ser muito bonita e não me parecer com o pai, ele sempre me tratou com frieza. E até na hora da minha morte, meus pais apenas olharam de lado. Esperaram eu expirar e mandaram atirar o meu corpo numa vala comum. Mais de 10 anos de laços de sangue não valeram, nem uma ilusão romântica da irmã. Ninguém nesta família me ama de verdade. Esta família de lixo eu, Jiang Nianxia, não quero mais. No momento em que me virei e saí do salão, ouvi a risada triunfante da minha irmã atrás de mim. A minha criada pessoal Xiao Tao atrás de mim aproximou-se, confusa, e perguntou baixinho. Senhorita, vai mesmo deixar a senhorita mais velha fazer loucuras? Ela não aprende senão quando bate com a cabeça. Deixei-a bater até ficar com a cabeça partida. Um brilho frio passou-me pelos olhos e coloquei uma carta na mão dela, ordenando-lhe em voz baixa: entregue esta carta por mim, para que Xie Wenyu saiba que o seu amado a convida hoje para se encontrarem à beira do Lago Oeste.
Um lampejo de compreensão brilhou nos olhos de Xiao Tao. Ela curvou-se e aceitou. Voltou ao quarto. Abri o compartimento secreto no fundo do estojo de maquilhagem. Peguei num frasco de porcelana simples. Isto é um medicamento raro do oeste que encomendei à caravana, sem cor nem odor. Assim que se mistura com o perfume das flores, exala um aroma que cativa o espírito. Pode fazer um homem perder a cabeça num instante. Jiang Qingsheng. Não é que sonhas que Xie Wenyu se apaixone por ti? Hoje, vou realizar o teu desejo. Só quando a irmã sentir aquele falso carinho e depois o despedaçar, eu própria preparei um banho de pétalas para ela. Deitei água a ferver na tina de madeira. E sem fazer barulho, deitei-o atrai borboletas na água. Polvilhei com pétalas de rosa frescas. O doce aroma e o odor medicinal misturaram-se silenciosamente. Tornou-se o mais letal dos iscos. Tudo estava preparado. Fiquei quieta ao lado. Pouco depois, a irmã chegou com arrogância, caminhando lentamente. Estendeu a mão com um ar de quem acha natural. Testou a temperatura da água na tina. No instante seguinte, ela retirou a mão bruscamente e gritou estridentemente. Jiang Yangxia, queres escaldar-me? Ou será que queres deliberadamente queimar a minha pele para aproveitares a oportunidade e casares com o Xie no meu lugar? Não penses que, por teres uma cara de sedutora, podes fazer estas manobras nas minhas costas. Digo-te, aos olhos dos pais, sempre fui a única filha. Não passas de uma serva inútil e descartável. Se não fosse pelo facto de saberes ganhar dinheiro, os pais já te teriam expulsado de casa para pedires esmola. Irmã, li num livro antigo que mergulhar a pele em água muito quente durante 2 horas e depois adicionar pétalas faz com que o perfume penetre totalmente na pele e perdure por muito tempo. A irmã mais nova também está a pensar no teu bem. Se a irmã conseguir casar na família Xie, trará glória à família, e a irmã mais nova também poderá beneficiar. Ainda bem que é sensata. Se ousares fazer alguma manobra, juro que te arranco a pele. Ela ignorou a água escaldante e sentou-se diretamente no barril. Queimou-se, fazendo caretas, mas mordeu o lábio e não soltou um som. Apenas fixou o olhar na superfície da água, como se ali estivesse escondido o seu título de esposa do marquês. Eu reprimi o sorriso no canto da boca e saí. A irmã ficou de molho por 1 hora inteira. Quando saiu, parecia um camarão cozido à pele vermelha e escaldante. Ela cheirou o próprio pulso e assentiu satisfeita. Realmente, Xiang Nianxia, o teu método é bom. Hoje serviste com empenho. Podes retirar-te. Não muito depois vi Jiang Qingsheng toda arranjada a segurar a saia. A caminhar apressadamente para o portão, a criada Liuer avançou para a impedir com o rosto cheio de preocupação. Senhorita, o senhor e a senhora só vão amanhã à família Xie buscar a noiva. Hoje, encontrar-se em privado com o jovem senhor Xie não é apropriado. Quem pensas que és para ousares questionar-me? A irmã ergueu a mão e deu uma bofetada batendo com força no rosto de Liuer. As marcas dos dedos apareceram instantaneamente. Olha para ti com esse ar de sedutora. Não me digas que também tens intenções de te deitares na cama do jovem Xie. Ela estendeu a mão e apertou o rosto de Liuer com força, e o seu rosto tornou-se instantaneamente feroz. Venham alguém, arrastem-na para fora, 20 palmadas na boca, para ela saber o que deve dizer e o que deve fazer. Os gritos de Liuer eram terríveis ecoando pelo pátio. Eu caminhei lentamente até ela, olhando para o sangue a escorrer do canto da sua boca, os olhos cheios de ódio. Ajoelhei-me e levantei-lhe o queixo com a voz fria. Queres vingança? Eu ajudo-te. Liuer ergueu a cabeça de repente, um lampejo de esperança nos olhos, e assentiu com força. Meia hora depois, fui pelo atalho até o local onde Jiang Qingsheng e Xie Wenyu se encontravam em segredo. Pouco depois, a minha irmã chegou apressada. Quando viu Xie Wenyu, ficou pasmada. Aproximou-se timidamente, com uma voz tão melosa que dava arrepios. Senhor Xie, fizeste-me esperar. Quem és tu? Como sabes onde eu e a Yue nos encontramos? Senhor Xie, como não me reconheces? Ela parecia não notar a frieza no tom de Xie Wenyu. Torcia ao lenço com o rosto cheio de timidez. Há uns dias, no banquete das flores, elogiaste o meu saquinho perfumado e declaraste-te a mim. Hoje, como é que te esqueceste? Ela era enorme e desajeitada, de ombros largos e cintura grossa. Agora, a fazer ainda mais afectação com aquela roupa luxuosa desadequada, parecia um perfeito palhaço. Apesar de um impacto visual tão forte, Xie Wenyu era, no fundo, um filho de família nobre. Ficou atordoado por um instante. Depois, apercebeu-se, e um lampejo de impaciência brilhou nos seus olhos. Mas ainda assim, manteve as aparências. Ah, é a senhorita Jiang. A minha irmã pensou que ele se lembrara dela e ficou contente. Desatou logo o saquinho da cintura e estendeu-o com as 2 mãos. Já que o senhor gosta, ofereço-lhe este saquinho. Uma mulher oferecer um saquinho a um homem é um pedido de casamento. Mesmo Xie Wenyu sendo bem educado, assustou-se com aquele gesto inesperado, recuou instintivamente um passo, e com o leque afastou a mão estendida da minha irmã. Senhorita Jiang, naquele dia, quando eu elogiei o seu saquinho, não foi por ter sentimentos por si. Era só para perguntar de quem era aquele saquinho tão bem bordado, para eu o arranjar e dar à minha amada.
Estas palavras foram como um raio que caiu na cabeça da minha irmã. Ela cambaleia para trás. A timidez no rosto desaparece instantaneamente. Os olhos cheios de incredulidade. Ela refuta em voz alta as palavras de Xie Wenyu. Não. Não acredito. Devias estar a mentir-me. Achas que a família Jiang é uma família de mercadores? E que não está à altura da família Xie? Por isso inventaste esta desculpa? Ela fica cada vez mais excitada. A voz torna-se estridente. E até afirma que está disposta, por Xie Wenyu, a romper relações com a família Jiang. Xie Lang, não me importo com posição social. Estou disposta a nunca casar por ti. Mesmo que seja para romper com a família Jiang. Só peço que não me abandones. Dito isto, atirou-se para cima dele. Agarrou-se à cintura de Xie Wenyu. Xie Wenyu mudou de cor. Instintivamente estendeu a mão para a empurrar. Mas o aroma medicinal do corpo da irmã, naquele momento, fez efeito. Xie Wenyu começa a ter o olhar vago. Por instinto, estendeu os braços e abraçou a irmã. Baixa a cabeça e aproxima-se dos lábios da irmã. A irmã fecha os olhos, com o rosto cheio de êxtase, esperando o beijo tão esperado. Eu estou atrás da árvore, com um leve sorriso no canto da boca. Como esperado, a vontade de Xie Wenyu é mais fraca do que eu imaginava. Caiu tão facilmente na armadilha. No momento em que ele estava prestes a beijar, uma figura branca passou rapidamente. O Xie Wenyu de repente recuperou a consciência. Beliscou-se com força. Ele ficou instantaneamente lúcido. Empurrou a irmã de repente. Gritou o nome da sua amada. Começou a correr atrás dela. Yuer. A irmã ainda estava de olhos fechados no mesmo lugar, com os lábios ligeiramente franzidos. À espera do beijo que nunca chegaria. Parecia muito ridícula. Depois de cerca de meia hora, ela finalmente abriu os olhos. À sua frente estava vazio. Onde estava o Xie Wenyu? Mas no seu rosto não havia sinal de desapontamento. Pelo contrário, exibiu um sorriso de satisfação. Imaginou para si mesma que o Xie Wenyu gostava dela. O Xie Lang deve estar com vergonha. Ele abraçou-me. Isso mostra que ele gosta de mim. Amanhã, os meus pais vão pedir a sua mão. Ele certamente aceitará. Depois, ela ajeitou a roupa. Subiu para a carruagem com ar arrogante. Voltou para a mansão Jiang cheia de alegria, à espera das boas notícias do dia seguinte. Assim que entrou na mansão, ao ver-me, o seu ar de orgulho aumentou. Começou a zombar de mim, dizendo que mesmo que eu fosse bonita, ninguém gostava de mim. Todos me desprezavam. Jiang Niangxia, vês? O Xie Lang tem sentimentos por mim. De que serve seres bonita? Não passas de uma barata que todos detestam. Levantei uma sobrancelha. Irmã, chegaste tão tarde. Será que o Sr. Xie foi especialmente caloroso contigo? Não queria deixar-te ir? As palavras acertaram em cheio no que a irmã queria. Ela corou de vergonha num instante. Mas, com ar arrogante, disse: a partir de agora vou tomar banho de pétalas todos os dias. Claro que sim. A partir de amanhã, vou tomar banho de pétalas 3 vezes por dia. Vou fazer com que o Xie fique completamente apaixonado por mim. No dia seguinte, de manhã cedo, a residência dos Jiang estava toda atarefada. Dezenas de criados carregavam dezenas de baús de ouro, prata e seda, empilhados à porta. Que imponente! O pai e a mãe vestiam robes novos de brocado, mas nos seus rostos via-se apreensão. Só a irmã, com um vestido vermelho, e a cabeça enfeitada com joias, com um ar todo vaidoso. Podem ficar descansados, pai e mãe. O Xie tem-me no coração. O casamento de hoje é certo e garantido. Quem mais ousará desprezar a família Jiang? O pai e a mãe, convencidos por ela, sorriam de alegria. Acenavam repetidamente. Elogiavam-na, dizendo que era a melhor filha da família Jiang. Minha mãe virou-se para mim. O desprezo nos seus olhos era evidente, dizendo que só pensava em dinheiro e não servia para nada. Olha, a nossa Qin Cheng é que é a boa filha da família Jiang. Ao contrário de algumas que só pensam em dinheiro. Não servem para nada. A irmã recebeu os elogios dos pais e ficou ainda mais arrogante. E ameaçou-me, antes de ela se casar com o Xie. Não tentes nada, Jiang Nianxia. Aceita o teu destino. Desde pequena, não tens comparação comigo em nada. Aconselho-te a ser sensata. Antes de eu me casar com a família Xie, não me faças traquinices. Senão, esfolo-te viva. Finjo estar assustada e inquieta, com a voz trêmula digo: a irmã tem razão. Nianxia, será que ainda espera que a irmã case bem? Nessa altura, o pai e a mãe também poderão arranjar um bom casamento para a irmã mais nova. Ao verem-me tão cobarde, os meus pais ficam ainda mais desdenhosos. Nem se dignam a olhar para mim. Levam o arco longo e, com o dote, dirigem-se em grande estilo para a casa dos Xie. Estás mesmo a falar a sério? Hehe, viro-me e volto para o quarto. Continuo o meu banho de pétalas, a sonhar com o meu sonho de ser esposa de um marquês. Eu olho na direção para onde foram, com um sorriso frio nos lábios. E um brilho de ódio e crueldade passa pelos meus olhos. O melhor ainda está para vir. Como esperado, passado o tempo de 2 varas de incenso, os meus pais voltam de mãos vazias e cabisbaixos.
As dezenas de caixas de ouro, prata e seda são trazidas de volta intactas. Os seus rostos exibem várias marcas vermelhas de mãos. Claramente, levaram uma grande desfeita na casa dos Xie, sofrendo inúmeras humilhações. Ao ouvir o barulho, a minha irmã sai do quarto entusiasmada, perguntando ansiosamente quando é que a família Xie virá pedir a mão dela em casamento. Pai, mãe, o senhor Xie concordou, não foi? Digam-me depressa, quando é que eles vêm pedir a minha mão? Antes de ela terminar a frase, o meu pai levanta a mão e dá-lhe uma bofetada, acertando-lhe em cheio no rosto. O som da palmada ecoa por muito tempo no pátio. Sua desgraçada. Hoje, eu e a tua mãe fomos humilhados na casa dos Xie, e ainda fomos agredidos pelos criados do Marquês Xie. E o Xie Wenyu ainda disse pessoalmente que nos batesse, para a família Jiang reconhecer o seu lugar, não ter ilusões. A irmã ficou atordoada, cobriu o rosto, incrédula, olhando para o pai. Não entendia como as coisas tinham chegado a esse ponto. Como pôde ser assim? Xie Lang claramente tinha sentimentos por mim. Ele ontem ainda me abraçou. Com certeza vocês fizeram algo de errado e irritaram a residência Xie. A mãe também ficou de olhos vermelhos. Levantou o pé e chutou a irmã com força. Gritou que ela tinha envergonhado a família Jiang. Disse-lhe para desistir dessa ideia. Ainda ousa mencionar Xie Wenyu? Aquele senhor Xie disse que nunca teve o mínimo sentimento por ti. Naquele dia, abraçou-te apenas porque foi enganado por um momento de descuido. E ainda ousas ter esperanças. Verdadeiramente, envergonhaste a família Jiang. O pai respirou pesadamente e disse com tom feroz que iria arranjar-lhe um casamento imediatamente com um filho de família comum. Casa-te o quanto antes. Para acabar com as suas ilusões. A partir de hoje, vou arranjar-te um filho de família comum e casas-te o quanto antes para acabar com esses pensamentos impróprios. Estas palavras destruíram completamente a última defesa da irmã. Ela virou-se bruscamente para mim, que estava num canto, com os olhos cheios de rancor. Ela parecia uma fera descontrolada. Correu e agarrou-me o cabelo. Empurrou-me com força para a frente dos pais, culpando-me por tudo novamente. Foi ela essa vadia. Ontem foi ela que vos convenceu a pedir casamento à família Xie. Foi ela que me fez perder a face. Foi ela que arruinou o meu casamento. Pai, mãe, matem-na. Matem essa vadia. Quanto mais falava, mais agitada ficava como louca. Correu para o quarto dos fundos e puxou uma espada. Esta cena era quase idêntica à da vida anterior. Deixou-me arrepiada. Jiang Niangxia, tu fizeste de propósito. Hoje vou matar-te, nem que seja a última coisa que faça, para me livrar de ti, essa praga. Ela, com os olhos rasgados de raiva, segurando a espada, veio caminhando em minha direção e apontou a ponta da espada ao meu peito. Através do tecido, podia sentir a sensação gelada. Exatamente na mesma posição da vida anterior. Exatamente o mesmo olhar. Exatamente o mesmo ódio. Mas desta vez, não ia ficar de mãos atadas. Desviei-me bruscamente para o lado. A ponta dos dedos roçou a minha roupa e rasgou apenas uma manga. Aproveitando que ela estava desequilibrada, agarrei num ramo que estava ao lado e bati com força no pulso dela. Com um estrondo, a espada caiu no chão, produzindo um som nítido. A irmã, com dor, segurou o pulso e recuou cambaleando. O rosto dela estava cheio de incredulidade. Não podia acreditar que eu, que sempre fui submissa, ousasse desafiá-la, em público, e ainda lhe batesse. Larguei o ramo, bati o pó das mãos e comecei a falar em minha defesa. Irmã, por que culpas-me de tudo? No início, foste tu que, aos prantos, puxaste as mangas dos pais, implorando para pedir casamento à família Xie. Foste tu que afirmaste que o senhor Xie tinha sentimentos secretos por ti e que não te casarias com mais ninguém. Agora que o pedido falhou miseravelmente, não refletes sobre os teus próprios erros. Pelo contrário, queres matar-me para desabafar a raiva. Levantei o olhar e encarei-a. Disse-lhe, palavra por palavra, que não há nada tão irracional neste mundo. Não há tal lógica neste mundo. Virei-me para olhar para os meus pais. Instantaneamente, retirei toda a frieza. Os olhos ficaram vermelhos, lágrimas caíram sem aviso. Pai, mãe, a família Jiang é apenas de comerciantes. Não tem o prestígio das grandes famílias nobres, mas sempre foi uma casa que não age com violência ou desprezo pela vida. Hoje a irmã, por vingança pessoal, quer pegar numa espada e matar a própria irmã. Se eu morrer hoje sob a sua espada, então, mesmo que tenha de morrer, vou divulgar o que aconteceu ontem. Fiz uma pausa. Ao ver elos ficar pálidos, enfatizei cada palavra, dizendo a consequência que mais temiam. Que a senhorita Jiang se encontrou em segredo com o senhor Xie à beira do lago, e ao ser descoberta, ficou furiosa, a ponto de querer matar a própria irmã para silenciá-la. Ou vamos todos morrer juntos. Essa ridícula honra da família Jiang, que ninguém a tenha, já tinha calculado tudo. Estes pais frios nunca valorizaram os filhos nesta vida, mas sim a aparência para salvar as aparências. O que mais lhes importa é a reputação da família Jiang no distrito comercial da capital. Se eu contar tudo o que sei, os negócios dos Jiang vão despencar. Como esperado, meu pai ficou ofegante com as minhas palavras. Apontou para mim com o dedo a tremer durante um bom tempo, o rosto ora pálido ora vermelho, sem conseguir dizer uma única palavra. Minha mãe ficou lívida, agarrada firmemente ao lenço. No fim, só conseguiu puxar a irmã com rudeza e em voz baixa apressou-se a aconselhá-la, a não ser impulsiva. Qin Shen, estás louca? A princesa, afinal, é tua irmã de sangue. Como podes ter intenção de a matar? Não sejas impulsiva, por favor.
Se isto escalar, os Jiang estarão arruinados de vez. Os negócios do teu pai e o teu dote, tudo perdido. A irmã viu que os pais não só não a ajudavam, mas ainda me protegiam a mim. O ressentimento e o ódio nos seus olhos aumentaram. Fixou o olhar em mim, como se quisesse devorar-me viva. Ela rangeu os dentes e disse palavra por palavra. Jurou que me faria pagar 100 vezes a humilhação de hoje, que me faria a vida no inferno. Jiang Nianxia, espera e verás. A humilhação de hoje, hei de retribuir 100 vezes. Vou fazer-te a vida num inferno. Ela olhou para mim ferozmente e deu ordens para me arrastarem para o seu quarto para me dar uma boa lição. Arrastem-na para o meu quarto. 2 criados aproximaram-se, um de cada lado, e seguraram-me pelos braços. Não resisti e deixei que me arrastassem para o quarto da minha irmã. A porta bateu atrás de mim com um estrondo. Sobre a mesa havia um alicate de aspecto ameaçador e brilhante, e uma régua de ferro que emitia um brilho gélido. Era o que ela costumava usar para assustar e disciplinar os outros. E hoje iria usá-lo contra mim, o que era arrepiante de se ver. Ela pegou no alicate e pesou-o na mão, levantou-se lentamente e veio na minha direção, cada passo calmo e deliberado, como um gato a brincar com um rato. Não és tu que és boa a falar? Não és tu que gostas de fazer fofocas? Hoje vou te quebrar o dedo indicador, para ver como é que vais continuar a falar, e como vais tramar-me. Sem o dedo indicador, como é que vais fazer negócios, e como é que vais gabar-te aos nossos pais? O brilho frio do alicate refletiu-se nos meus olhos. Uma sensação de frio cortante atingiu-me. Mas no meu coração não havia qualquer ondulação, até mesmo um toque de sarcasmo. Levantei lentamente o olhar, e encontrando o seu olhar, falei calmamente, com uma voz tão serena, que era quase sinistra. Vi umas coisas interessantes. A minha irmã esteve ontem no lago, vi umas coisas interessantes. A mão dela hesitou por um momento. A voz tinha um tom de alerta, e ela apressou-se a perguntar o que eu tinha visto. O que é que viste? Disse-lhe calmamente. Vi o Sr. Xie a abraçá-la. Depois, afastou-a, e correu atrás de uma mulher de branco. A mana empalideceu imediatamente. Continuei a descrever a aparência da mulher. Aquela mulher era lindíssima. Vestida de branco, parecia uma deusa. Os seus olhos e sobrancelhas eram como pinturas, como uma fada da lua a descer à terra. Quando o Sr. Xie corria atrás dela, chamou Yuer. A mana interrompeu-me com um grito agudo. Até a mão que segurava o ferro tremia. Não acreditava no que eu dizia. Disse que eu a estava a enganar. Cala-te! Estás a mentir-me. Deves estar a mentir-me. Olhei para ela e disse lentamente, palavra por palavra. O Sr. Xie, em relação àquela mulher, é que realmente se importa. Não te estou a mentir. Hoje, ela insultou os nossos pais. Deve ter sido influenciada por aquela mulher. Nos olhos da mana passou um medo, ciúmes, raiva, todas as emoções misturadas. Fizeram o seu rosto ficar tão distorcido que mal se reconhecia. Ela perguntou-me como ousei segui-la, que intenções tinha. A voz tremia, com alguma suspeita e inquietação. Tu ousaste seguir-me? Jiang Nianxia, que intenções tens? Fiz-me de confusa. Avancei um passo e agarrei na bainha do seu vestido, com uma voz suplicante. Como ousaria seguir a mana? Estava preocupada com o casamento da mana. Ontem vi aquela mulher de branco, sempre a importunar o Sr. Xie. Com medo que ela roubasse o noivo da irmã, fui escondida a ver o que se passava. Quem diria que acabaria por ver aquela cena? Ainda fiz um retrato da mulher irmã. Olha, peguei no pincel que estava em cima da mesa, molhei na tinta e comecei a desenhar no papel de arroz. Desenhei a partir da deusa da lua do livro de pinturas. Beleza extrema e é o que mais desperta ciúmes e ressentimento no coração de uma mulher. A irmã arrancou-me o retrato das mãos, mal olhou para ele, e os dedos começaram a tremer. Não acreditava que existisse uma mulher tão bela no mundo. Existe uma mulher tão bela no mundo? A voz dela tremia. O ciúme e o medo nos seus olhos quase transbordavam. A mão que segurava o retrato apertava cada vez mais. Quem é ela? O Xie humilhou-me em público por causa de uma mulher assim. Humilhar a família Jiang. Ela sabia claramente que tinha braços grossos, ombros largos e cintura grossa, feições comuns comparada com a beleza na pintura. Era como o céu e a terra Shi Wenyu. Já não tinha interesse nela agora. Com uma mulher assim ao lado, ela não tinha a menor chance. Ela ergueu a cabeça de repente e agarrou meu pulso com tanta força que quase esmagou meus ossos com um tom urgente e perguntou loucamente pela identidade daquela mulher. Sabes de que família é aquela moça? Eu balancei a cabeça fingindo estar confusa com os olhos cheios de resignação. Ontem, só vi o rosto dela de longe. Não ousei aproximar-me como poderia saber quem ela é. Aquela mulher vestia-se de branco com passos leves e evasivos. Suspeito que não é boa coisa. A voz da irmã estava fria como gelo com uma maldade penetrante. Disse que, se matasse aquela mulher Xieleng, seria só dela. Mata-a, independentemente de quem ela seja, onde quer que esteja, basta matá-la, e não haverá mais nenhuma mulher ao lado de Xielang. Xielang será meu, ninguém o tirará de mim. Naquele momento,
Ela estava cega pelo ciúme, e obsessão só pensava em como eliminar aquela inimiga imaginária. Como poderia ela se importar em aleijar o meu dedo indicador? O alicate de ferro reluzente já tinha sido deixado de lado por ela. Vi que a oportunidade era madura. Baixei o olhar para esconder a artimanha, fingindo hesitação. Mordi o lábio e suspirei como se tivesse tomado uma grande decisão para falar. Irmã, na verdade, ouvi dizer que há uma receita secreta. Eu disse-lhe. Basta tomar 3 dias seguidos, pode transformar uma pessoa radicalmente e tornar-se linda como uma flor comparável a uma fada na pintura. Levantei os olhos e encontrei o brilho nos olhos da irmã, com um tom sedutor. Disse que na altura, a aparência da irmã superará em 100 ou 1000 vezes a da moça de branco. O senhor Xi certamente se apaixonará por ti. Quanto mais casar na família, Xi, até mesmo fazê-la. Segurar-te na palma da mão não é impossível. A irmã ergueu a cabeça de repente. A loucura e a insatisfação nos seus olhos foram instantaneamente substituídas por uma alegria extrema. Agarrou as minhas 2 mãos. Perguntou ansiosamente se era verdade. É verdade? Existe mesmo essa receita? Niang Xia, estás a dizer a verdade? Eu recuei um passo de propósito, franzi as sobrancelhas, baixei a voz um pouco. O tom estava cheio de hesitação, mas com o menor descuido, pode prejudicar a base. Tenho medo que a irmã tenha algum problema. Os pais vão culpar-me. Não ouso arriscar a vida da irmã. Que perigo! Não tenho medo. Desde que possa fazer o Xie se apaixonar por mim, posso suportar qualquer sofrimento. A voz dela ficava cada vez mais alta, cada vez mais frenética. Jiang Nian Xia, apenas me ajudes, e eu não te causarei mais problemas no futuro. E ainda pedirei aos nossos pais que te arranjem um bom casamento. O que queres? Dou-te tudo. No meu rosto surgiu imediatamente uma alegria lisonjeada. Os olhos encheram-se de lágrimas de gratidão. Acenei apressadamente, como se estivesse realmente comovida pela promessa dela. Mas por dentro, ria-me com desprezo. Só uma mulher tão estúpida e inútil como ela é que pensaria em ser uma trepadeira dependente de um homem. Quanto a mim, Jiang Nianxia, o que quero é apenas vingança e expandir os negócios da família Jiang. Não preciso de viver à custa de um homem. Olho para ela, para aquele brilho quase frenético nos olhos. Olho para ela, a sua aparência estúpida por estar disposta a apostar tudo por um homem que não a ama. Abaixo lentamente as pálpebras, escondendo toda a astúcia nos olhos, e aceno ligeiramente, concordando em ajudá-la a tentar. Já que a irmã insiste, então vou ajudar a irmã a tentar. Ela sorriu com satisfação, sorriu com orgulho, como se já estivesse sentada no lugar de esposa do jovem mestre da família Xie, e tivesse tudo o que queria. Eu também sorri. Sorri com docilidade, sorri com obediência, sorri como um gato a esconder as garras. Só que por trás deste sorriso, esconde-se uma faca. Esta faca foi ela mesma que me deu. Não vou desaproveitar a sua gentileza. Vou fazer com que ela consiga o que deseja. Essa receita tem um efeito incrível. Consegue transformar completamente uma pessoa. Mudar a aparência. Só que não se trata de uma poção milagrosa, mas sim de um inseto proveniente do sul. Este inseto chama-se Igu. Consegue entrar no corpo humano, pouco a pouco, devorando gordura e músculo, remodelando a forma dos ossos. Em 3 dias, consegue transformar uma pessoa robusta numa beldade esbelta e graciosa. O efeito é imediato. Mas o preço é que o inseto permanece permanentemente nos meridianos. Normalmente não se mexe, mas quando o hospedeiro foge intensamente e a sua respiração se agita, começa a mover-se freneticamente. E em menos de 1 hora, perfura o coração diretamente. Não há cura. O hospedeiro acaba por morrer subitamente, de forma miserável. Estes detalhes, a irmã não sabe nada. Ela só sabe que o seu reflexo no espelho de bronze está cada dia mais deslumbrante, cada dia mais bonita. No primeiro dia, o seu rosto afinou. O queixo ficou mais pontiagudo. As maçãs do rosto deixaram de ser salientes. Os contornos suavizaram-se bastante. No segundo dia, a sua cintura afinou 2 centímetros. Os ombros estreitaram. Ela parece mais leve. Já não tem o aspecto robusto de antes. No terceiro dia, ela parou em frente ao espelho e olhou fixamente para o seu reflexo. Cintura fina, pele luminosa, olhos e sobrancelhas como numa pintura. Ela realmente adquiriu um ar de beleza capaz de derrubar reinos. A irmã primeiro ficou atordoada, depois sorriu. Ela tocou no seu rosto e na sua cintura. Riu tanto que as lágrimas escorreram. Tão arrogante que parecia desprezar tudo. Eu fiquei quieta atrás dela. O espelho refletia 2 rostos ao mesmo tempo. Um, a beleza requintada e sedutora comprada com a vida através dos insetos. O outro, a pureza natural de feições delicadas. Jiang Nianxia? Agora sou mais bonita do que tu, não sou? Um sorriso submisso e extremamente doce curvou meus lábios. Respondi-lhe em voz baixa. Claro que a Mana sempre foi mais bonita do que eu. Ela ficou extremamente satisfeita. Seus olhos, raramente, mostraram um leve brilho de gratidão. Seu tom de voz também ficou muito mais leve. Elogiou-me por ter feito um bom trabalho desta vez. Eu mantive as mãos baixas, numa postura humilde. Disse que fico feliz se a Mana gostou. Só eu sabia. Toda essa experiência dela foi conquistada com a própria vida. Debaixo de cada centímetro da sua pele, escondiam-se vermes que devoravam a sua vitalidade. Quanto mais orgulhosa ela está agora, mais horrível será sua morte no futuro. A Mana já nem se deu ao trabalho de olhar para mim, ansiosa.
Ela abriu o armário mais luxuoso para ir ao bosque de bambu a oeste da cidade e mostrar-se a mulher de branco. Fiquei parada no mesmo lugar, observando as suas costas saltitantes de alegria. Pensei em silêncio. Há 3 dias, uma após outra, enraizaram-se nos meridianos. Não há mais possibilidade de serem arrancadas. Agora só falta uma corrida desenfreada, uma fuga para a vida. Assim que ela correr, será a sua hora final. Ninguém poderá salvá-la. Assim que Amanda saiu pela porta, os pais ficaram paralisados no local. Os olhos arregalados quase saltaram das órbitas. Não conseguiam acreditar que aquela pessoa era a sua própria filha. E, isto é Qing Shen? A filha diante deles já não era aquela grandalhona de cintura larga e modos rudes, de Yang Qingsheng, mas sim uma beldade de porte elegante e feições delicadas. A transformação radical na aparência fez com que ela até adotasse uma postura afetada. Imitando o porte de uma donzela nobre, ela curvou os joelhos e fez uma reverência graciosa. Pai, mãe, a vossa filha vos saúda. Os pais choram de alegria instantaneamente. Avançam e um de cada lado apertam-lhe a mão. Acariciam-lhe o rosto e os ombros. Elogiam-na sem parar. Os olhos transbordam de ternura. Do início ao fim, eles não olharam para mim nenhuma vez. Como se eu fosse apenas um canto. Um enfeite sem importância. Dispensável! Estou no canto a observar esta cena. Sinto um aperto no peito, que é imediatamente substituído por um ódio frio e completo. Só agora realmente acordei. Eles nunca acharam que eu era bonita demais. Diferente deles. Mas no fundo, sempre me detestaram como pessoa. Para eles, não sou filha, não sou família. Sou apenas alguém que ganha dinheiro, que pode ser mandada à vontade. Uma ferramenta para pavimentar o caminho para Jiang Qingcheng. Sou a vergonha oculta da família Jiang. Sou um fardo dispensável. Bom, a amargura de hoje é a última vez que tenho esperança neles. De agora em diante, Jiang Nianxia não tem mais laços familiares, nem fraqueza. Vive apenas para si mesma. Em breve poderei completamente controlar esta casa. Jing Qingsheng está imersa na alegria de se tornar bonita. Já esqueceu a humilhação dos dias anteriores e o constrangimento. Ao virar-se vê-me ainda parada. Imediatamente retoma aquele rosto autoritário e mandão. Olha-me de cima com desprezo, não consegue manter a dignidade por mais de 3 segundos e mostra a verdadeira face. Jiang Nianxia, o que estás a fazer aí parada? Anda depressa, vem mostrar o caminho. Abaixo a cabeça e pareço submissa. A voz é dócil, como a serva mais obediente. Sim, irmã. Jiang Qingcheng não conseguia ficar quieta um segundo na carruagem. Levantava repetidamente a cortina para espreitar para fora. O olhar era ansioso e impaciente. Queria voar imediatamente para o bosque de bambu, nos arredores oeste. Ela só pensava em recuperar tudo o que era seu. Não notou nada de estranho. Eu apoiei-me na parede da carruagem, de olhos fechados a descansar, sem dizer uma palavra. Já tinha preparado uma armadilha na minha mente. Era só esperar que ela caísse nela. Não demorou muito, e a carruagem parou fora do bosque de bambu nos arredores oeste. Este bosque de bambu já era remoto e profundo. As sombras dos bambus eram densas. Quando o vento soprava, as folhas de bambu farfalhavam. Do bosque emanava um frio penetrante. Assim que entramos no bosque, um aroma sutil e estranho atingiu-nos. Mas a irmã só pensava em eliminar a rival. Não sentiu nada de anormal. Ela olhou em volta com impaciência. Quanto mais esperava, mais impaciente ficava. Disseste que aquela vadia viria aqui encontrar-se secretamente com o Sr. Xie? Já passou mais de meia hora. Nem sinal de ninguém. Se ousaste enganar-me, certamente não te perdoarei. Antes que ela terminasse de falar, ergui repentinamente a mão e coloquei-a diante dos lábios, fazendo um gesto de silêncio. A ponta dos meus dedos apontou friamente para o interior do bosque, indicando-lhe que olhasse para lá. Ela olhou na direção que apontei. Viu que, no fundo do bosque, entre as folhas de bambu, uma figura branca aparecia e desaparecia. Os olhos dela iluminaram-se instantaneamente. Como um lobo feroz a ver a presa, e rompeu uma fúria vermelha. Rangeu os dentes e afirmou que aquela era a sua rival no amor. É ela. Ela não esperou a carruagem parar e saltou, erguendo a cortina sem se importar. Cambaleou e correu em direção à figura branca. A bainha rasgou nos espinhos, mas ela nem notou. Eu permaneci na carruagem observando calmamente as suas costas enlouquecidas e baixei lentamente a cortina da carruagem, com uma voz tão baixa que só eu ouvia. Xiao Tao, vai informar o Sr. Xi diz que no bosque de bambu a oeste, alguém viu a senhorita Shen. Xiao Tao acenou com a cabeça e virou-se desaparecendo na trilha entre as árvores com passos leves, como um gato para cumprir a tarefa que lhe dabe. Ordenei. No fundo do bosque de bambu, aquele aroma estranho tornava-se cada vez mais forte. Muito antes de a minha irmã entrar no bosque de bambu, eu já tinha mandado espalhar no bosque de bambu um pó que causa alucinações. O pó ressoa com o perfume da minha irmã, fazendo-a ter alucinações. Todas as mulheres vestidas de branco que ela vê, transformam-se naquele rosto deslumbrante do quadro. E aquela figura branca é na verdade Luer não. Agora devemos chamá-la de Shen Tingue. Fica no fundo do bosque de bambu, esperando a chegada da minha irmã pronta para completar a sua vingança final. Quando a minha irmã correu até ela, Luer ergueu lentamente a cabeça, revelando aquele rosto cheio de cicatrizes de faca. Mas aos olhos da minha irmã, tornou-se na fada do quadro.
És tu, sua vadia! Como ousas roubar o meu Xielang? Ela atirou-se loucamente para cima de Luer, agarrando o pescoço de Luer com as duas mãos. Parecia um demônio gritando em altos berros que a mataria. Luer olhou para cima e viu a irmã com o rosto distorcido à sua frente, sem nenhum sinal de medo, apenas uma calma mortal. Era a serenidade antes da libertação. Ela foi desfigurada e espancada pela irmã, empurrada ao extremo. Já não tinha mais nada a desejar na vida. Hoje veio para morrer junto com a irmã. Sabes que o Xielang é meu? Com que direito o seduzes? Vai morrer com essa cara. Vai para o inferno. A irmã, quanto mais falava, mais excitada ficava, e a força das suas mãos aumentava cada vez mais. Mas Luer sorriu suavemente. Aquele sorriso, aos olhos da irmã, era um desafio e um sarcasmo. Mas só Luer sabia que era o sorriso de alguém que foi pisoteada por mais de 10 anos. Finalmente, o sorriso da libertação. Os olhos da irmã fervilhavam de intenção assassina. Com toda a sua força, empurrou-a violentamente. Luer já a odiava profundamente. Fingiu resistir e recuou em direção ao precipício. Ela propositadamente levou a irmã à beira do penhasco. A irmã, completamente cega por alucinações e ciúmes, não percebeu nada de racional. Empurrou Luer pessoalmente para o abismo profundo. Jiang Qingchen, espera pela tua ruína eterna. O corpo de Luer voou pelo ar, caindo em direção ao abismo no final do bosque de bambus. Olhando para o rosto distorcido de Jiang Qingchen diante de si, sentiu uma onda de prazer no coração. A irmã, à beira do precipício, ri descontroladamente. Ri a ponto de as lágrimas escorrerem, pensando que finalmente se livrou da rival, que Xielang seria só dela. Ela morreu. Ela vai morrer. Ninguém mais vai me roubar o Xielang. Xielang é meu. É meu. O vento da queda sussurra aos ouvidos. A sensação de queda livre envolve Luer. Ela olha para o pequeno céu azul acima. Lembra-se de muitas coisas. Naquele dia, ajoelhei-me diante dela. Limpei suavemente o sangue do seu rosto. Perguntei se queria vingança. Quer vingança? Com os olhos cheios de esperança, disse que sim. Eu disse-lhe que isto era perigoso. Ela podia recusar, mas ela ajoelhou-se diante de mim, com a testa no chão, com uma voz determinada, disposta a trocar a sua vida pela de Jiang Qingchen, para que ela tenha uma morte horrível. Senhorita, esta minha vida já foi destruída pela senhora mais velha. Rosto perdido, lar perdido. Viver também é um tormento. Estou disposta a trocar esta vida miserável pela sua morte horrível. O vento fica cada vez mais forte. O fundo do precipício aproxima-se. Luer fecha os olhos, com um sorriso nos lábios. Despede-se de mim no coração. Senhorita, a sua escrava fez a última coisa por si. A escrava não se arrepende. Um baque surdo vem do fundo do vale. Pesado e nítido. Bate violentamente no silêncio da floresta. E também no meu coração. Estou no alto do bosque de bambu. Vejo tudo diante dos meus olhos. O meu coração aperta-se de repente. Sinto uma pontada de amargura. Luer nunca me fez mal. Eu só queria ajudá-la a vingar-se. Nunca foi para ela perder a vida. Mas ela escolheu trocar a sua vida pela outra. Esta determinação pesa muito no meu coração. A irmã está à beira do precipício. A olhar para aquela figura branca, desaparecendo nas nuvens, ofegante, a respirar pesadamente. No rosto não há medo, apenas uma satisfação doentia. Morreu. Aquela vadia morreu. O Xielang é meu. É meu. Nesse momento, o som de cascos apressados como trovões aproxima-se com estrondo, quebrando o silêncio do bosque de bambus. Xie Wenyu chega a galope. Suas vestes estalam ao vento, os olhos vermelhos como sangue. No rosto, uma fúria devastadora. O corpo inteiro, Como uma besta feroz despojada do seu bem mais precioso. Jiang Qingchen. ele salta do cavalo bruscamente, corpo como uma flecha, avança rapidamente até Jiang Qingchen. A mão grande aperta-lhe o pescoço, atira-a violentamente ao chão. Como ousas matar a minha Yuer? Como ousas matá-la? A irmã cai atordoada, mas ainda assim, sorrindo tolamente, estende a mão para tocar Xie Wenyu, dizendo que tudo o que fez foi por ele. Xielang, aquela mulher não é digna de ti. Só eu mereço casar contigo. Xie Wenyu fica furioso. Levanta a mão e dá uma bofetada violenta. O som nítido da palmada ecoa pelo bosque de bambus. A irmã vira o rosto com o golpe. No canto da boca, aparecem fios de sangue. Cala-te. Ele levanta-se bruscamente. O peito sobe e desce violentamente, como um leão enfurecido. Aos criados atrás de si, ordena asperamente que amarrem a irmã para pagar pela vida de Yuer. Amarrem-na. Hoje, hei de fazer. Lá pagar pela vida de Yuer. Vários servos mãos como tenazes apertavam Jiang Qingchen. Até este momento, a irmã finalmente acordou completamente da alucinação. Ela viu claramente Xie Wenyu, a intenção assassina, sem disfarce nos olhos dele. O medo, como água gelada, instantaneamente a submergiu. Não, Xielang, não podes matar-me. Eu amo-te. Tudo o que fiz foi por amor a ti. Xie Wenyu fez ouvidos surdos. Puxou a espada longa da cintura. A espada brilhava friamente ao sol, refletindo o rosto pálido da irmã.
A irmã ficou aterrorizada. Lutou desesperadamente. Chutou os servos ao redor como uma louca. Levantou-se cambaleando. Correu desesperadamente para fora do bosque. Jiang Nianxia, salva-me! Depressa, salva-me! Xie Wenyu montou no cavalo. Deu um estalo com as rédeas. Perseguiu implacavelmente com os seus homens. Eu estava numa colina fora do bosque de bambu, observando tudo friamente. Um sorriso frio formou-se lentamente nos meus lábios. Tudo é tarde demais. A irmã corria muito rápido, rápida como um coelho perseguido. A bainha do vestido foi rasgada pelos espinhos. O coque desfez-se, o pente de ouro perdeu-se algures. Ela pisava descalça sobre pedras e galhos secos sangrando profusamente, mas ela não ousava parar, porque atrás dela estava a espada de Xie Wenyu, a ameaça da morte. A cada passo que dou, as ondas no meu corpo ficam mais violentas. O verme, que ficou 3 dias adormecido, é completamente enfurecido pelo sangue da fuga desesperada. O verme corre loucamente pelos meridianos em direção ao coração. Cada passo me aproxima 1 centímetro da morte. O seu rosto fica pálido a olhos vistos. Os lábios ficam azulados, a respiração ofegante como um fole partido. Os passos ficam cada vez mais fracos, cada vez mais cambaleantes. O corpo treme incontrolavelmente. Observo-a calmamente a fugir pela floresta em desespero. Vejo-a caminhar para o túmulo que ela mesma cavou. Não sinto nenhum prazer, nenhum pingo de piedade, Jiang Qingsheng. Na vida passada, quando me apunhalaste o peito com a tua espada, alguma vez hesitaste? Quando torturaste Luer, desfiguraste-a e cortaste-lhe a esperança de vida, alguma vez pensaste que há realmente causa e efeito neste mundo? O bem e o mal têm sempre a sua recompensa. Os seus passos ficam cada vez mais pesados. Parece que há inúmeros vermes a roer os meridianos. A dor faz o corpo todo espasmar. Finalmente, no momento em que sai do bosque de bambu, fica paralisada e cai dura no chão. O verme entrou no coração. Ela vira a cabeça com dificuldade. O seu olhar periférico fixa-se em mim, que estou no alto. Naquele momento, ela finalmente acorda por completo. Ela finalmente percebe. Desde o pedido de casamento, o banho de pétalas, o encontro secreto, até a emboscada no bosque de bambu. Tudo foi um plano meu. Então, realmente existe karma neste mundo. Quando Xie Wenyu chegou a cavalo, a irmã mais velha já não respirava. Ele desceu do cavalo e, com a ponta da espada, virou o rosto dela, confirmando que estava morta. Só então, guardou a espada. O ódio ainda brilhava nos seus olhos, restando apenas repulsa. Ordenou que arrastassem o corpo até a porta da família Jiang, para que a família Jiang visse bem. Que tipo de criatura maligna e suja eles tinham criado? Os servos obedeceram e colocaram o corpo da irmã no cavalo, galopando em direção à residência dos Jiang, deixando um rasto de sangue. Eu estava numa colina, a observar o fim de tudo. O vento soprava as minhas mangas, frio e implacável. Está na hora de voltar. Voltar para aquela família Jiang já destroçada. Mas no momento em que me virei, uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Lamentei pela Luer. Levantei a mão para limpar, dizendo a mim mesma que não podia chorar. Jiang Nianxia, não tens direito a chorar. Escolheste este caminho e deves percorrê-lo até ao fim. Não podes olhar para trás. Não podes ter compaixão. Este caminho só eu posso percorrer sozinha. Quando voltei à mansão dos Jiang, o céu já escurecera. Assim que desci da carruagem, o meu pai saiu a correr, com o rosto lívido. Agarrou-me pelo colarinho. Nianxia, onde está a tua irmã? Onde a levaste? A mãe também saiu cambaleando do pátio interno, com o rosto cheio de ansiedade e ressentimento. Perguntou-me se eu tinha deixado a irmã de fora de propósito, para ficar com todo o brilho. Por que é que a Qingsheng não voltou contigo? Deixaste ela fora de propósito? Para ficares com todo o mérito? Que más intenções tens tu? Deixei-os puxar-me e empurrar-me. No meu rosto apareceu uma expressão de ressentimento na medida certa, e de timidez, com a voz a tremer ligeiramente. Inventei uma mentira perfeita. Disse que queria estar com o Sr. Xi sob a lua e as flores, a declarar o seu amor. Com uma noite tão bonita, como é que a vossa filha se atreveria a interromper? O pai ficou imóvel. A mão que me segurava pela gola soltou-se de repente. A raiva desapareceu rapidamente. Substituída por uma alegria incrédula. Estás a dizer que a Qingsheng está mesmo com o Sr. Xie? Baixei os olhos e não respondi. Apenas inclinei ligeiramente a cabeça, com um ar submisso e recuado, para que acreditassem ainda mais no que eu disse. Os olhos da mãe brilharam assustadoramente de repente. Agarrou o braço do pai, com a voz a tremer de excitação. Disse que iam conseguir ligar-se à família Xie. Dahai, ouviste? A nossa Qingsheng conseguiu. Ela realmente conquistou o Sr. Xie. Vamos ligar-nos à família Xie. O pai ficou intoxicado com a notícia inesperada. Virou-se e ajoelhou-se em direção ao templo ancestral, murmurando palavras. Agradecendo aos antepassados da família Jiang pela proteção. A nossa família Jiang vai ter uma pessoa importante. A Qingsheng vai casar-se na residência do Marquês. Agora quero ver quem ainda se atreve a menosprezar-nos. Eu fico silenciosamente atrás deles a observar este par que, para se agarrar ao poder, pais que até a dignidade largam,
Sinto um vazio gelado no peito. Durante tantos anos sofri injustiças e fui maltratada pela família Jiang e Jiang Jiaye. Eles nunca se ajoelharam por mim uma vez. Imploraram uma vez. Sentiram pena de mim uma vez. Mas apenas uma mentira já os torna tão devotos, tão extasiados. Que irônico. Que ridículo. Nesse momento fora da porta, de repente, ouviram-se cascos de cavalo, rápidos e densos, quebrando a alegria falsa da residência de Yang. O pai levantou-se de repente. Ele apressou-se a limpar o pó dos joelhos com o rosto cheio de orgulho e arrogância. Deve ser o Sr. Xie, que trouxe pessoalmente Qin Cheng de volta. Eu sempre soube que a minha filha é a mais competente. Ele alisou as vestes amarrotadas e apressou-se a abrir a porta pessoalmente para mostrar a dignidade do futuro sogro, receber o seu bom genro. A porta rangeu e foi empurrada. No segundo seguinte, um cadáver rígido e frio foi atirado violentamente para dentro da porta e bateu com força aos seus pés. Era Jiang Qinsheng, com os olhos bem abertos, morta de olhos abertos, lábios arroxeados, o corpo torcido, numa posição estranha e horrível. Morte trágica. O sorriso no rosto do pai congelou instantaneamente. Ele ficou atordoado por um breve instante. O que é que aconteceu? Quem matou a minha filha? Ele chorou desoladamente. Após o choque, como um saco de algodão velho, caiu duro. Desmaiou na hora. A mãe correu. O olhar fixou-se no cadáver. Só ao olhar, soltou um grito agudo que rasgou a noite, e também desmaiou. Maldito! Matou a minha filha! Xie Wenyu parou o cavalo à porta, roupa escura contra a noite, emanando uma aura ameaçadora. Atrás dele, uma dúzia de servos erguiam arrotes. As chamas ardiam intensamente, luz de fogo iluminando o portão da família Jiang como se fosse dia. E também a miséria e o desespero da família ficaram claramente visíveis. Sem lugar para se esconder. Acordem-nos. Uma bacia de água gelada foi derramada com um baque. O pai e a mãe tremeram violentamente e acordaram lentamente. O que viram foi o rosto sombrio e assassino de Xie Wenyu. O medo, finalmente, como uma videira venenosa, enrolou-se neles, escalando cada centímetro da pele, fazendo-os tremer, sem ousar olhar nos olhos de Xie Wenyu. Xie Wenyu saltou do cavalo e caminhou até ele passo a passo. A voz fria como gelo temperado disse que Jiang Qinsheng matou sua noiva. Sr. Xie, o que? O que está a acontecer? Qin Cheng. Como é que ela poderia? Jiang Dahai educou bem a sua filha. Jiang Qincheng matou a minha noiva. O pai está branco como papel. Acena as mãos repetidamente. A voz treme sem controle. Diz que deve ser um mal-entendido. Qincheng é apenas teimosa. Não ousaria matar. Não, impossível. Nós nem sabemos quem é a sua amada. Não sabemos. Como poderíamos mandar Qin Cheng prejudicá-la? Deve haver um mal-entendido nisso. Xie Wenyu de repente riu friamente. Na risada, havia uma intenção assassina sangrenta. A Qin Cheng é apenas teimosa. Ela não ousaria matar. Tirou da manga um lenço. Com a palavra Yue, bordada, atirou-o diante do pai. Mal-entendido? Eu mesmo a vi agir. Vi com os meus olhos Yue cair do precipício. E você me diz que isso é um mal-entendido? Ele já estava fora de si de ódio. O tom era frio, sem um pingo de calor. Disse que eles criaram uma filha tão venenosa como uma cobra, merece morrer. Vocês não são os assassinos de Xingyue. Mas vocês criaram uma filha tão venenosa como uma cobra, também merece morrer. O pai tremia violentamente. Abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma palavra. Rosto pálido como cinzas. Sabia que hoje não escaparia da morte. Xie Wenyu não disse mais nada. Virou o pulso. A espada longa saiu da bainha com um som metálico. O brilho frio iluminou seu rosto feroz. Levantou a espada para golpear a cabeça do pai. Nesse momento crucial, a mãe de repente gritou como uma louca. A voz aguda quase rasgou os tímpanos. Jogue tudo em cima de mim. É ela. É Jiang Nianxia. Mestre Xie. Foi essa vadia que mandou. Tudo foi esquema dela. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com Qin Cheng. Pai como se agarrasse à última tábua de salvação a bater com a cabeça e a concordar desesperadamente com uma voz rouca e frenética. Ela é Jiang Nianxia. Ela desde pequena que tem más intenções, cheia de esquemas. Qin Cheng foi instigada por ela. Foi ela que lhe fez mal. A mãe, como louca, atirou-se para cima de mim. Agarrou-me pelos cabelos, arrastou-me violentamente para a frente à força, empurrou-me para a ponta da espada de Xie Wenyu, Sr. Xie. Mate-a. Mate-a. Já. Ela é uma ingrata que não se deixa domesticar. Nós já há muito queríamos matá-la. Mate-a. Poupe-nos. O pai também gritava ao lado cada palavra, era como uma facada no coração. Dizendo que eu, nem sequer sou da família Jiang. Sou uma bastarda. Não mereço viver, matem-na ela.
Não é de todo da minha família Jiang. Ela é uma bastarda. Não merece viver. Fui empurrada para a espada por eles, cabelo desgrenhado. Mas levantei lentamente a cabeça a olhar para estes que me deram a luz e me criaram. Mas no momento da vida ou da morte, sem hesitação, me empurraram para a espada. Os meus pais biológicos. Nos meus lábios, um sorriso frio realmente. Na hora da verdade, eles escolhem sempre sacrificar-me primeiro para salvarem a eles próprios. Xie Wenyu. Seguindo a mão deles, olhar como uma faca. Caiu sobre mim com severidade. Perguntou-me se eu era Jiang Nianxia. Intenção de matar a avassaladora a avançar sobre mim. Tu és Jiang Nianxia. Que mulher cruel e venenosa. Como ousaste planear matar a minha Yuer da-me a tua vida? A espada longa rasga o ar com um vento cortante. Aponta diretamente à minha garganta. Desta vez, não me esquivei. Apenas no instante em que a ponta se aproxima, viro-me ligeiramente. Estendo a mão imperceptivelmente. E empurro violentamente o pai e a mãe que estão à minha frente. Ao mesmo tempo, com uma voz estridente, cheia de medo, grito por socorro. Pai, mãe, salvem-me. Eles ainda estão imersos na sorte de me terem empurrado para aparar a espada, totalmente incapazes de reagir. No instante seguinte, a espada toca a minha saia. Quente e doce. O pai e a mãe arregalam os olhos com os olhos esbugalhados de surpresa, cheios de extremo espanto e incompreensão. Dois corpos caem pesadamente no chão. Uma poça de sangue alastra-se rapidamente sob os meus pés, misturando-se com o sangue de Jiang Qingcheng, tingindo de vermelho o portão da família Jiang. Aproveito o momento para cambalear, recuando repetidamente. As lágrimas enchem os meus olhos num instante. A minha voz, trêmula de medo e injustiça, para me livrar das suspeitas. Senhor Xie, eu não fiz nada. Nunca planei matar a senhorita Shen. Tudo foi obra da minha irmã. Não tenho nada a ver com isso. Enquanto recuo, vou contando as horas mentalmente. Xiao Tao já deve ter chegado com as pessoas. Esta cena também deve acabar. Tu e Jiang Qingshen são cúmplices. Todos merecem morrer. A ponta da espada tocou a minha garganta novamente, gélida e penetrante. Se avançar mais 1 centímetro, eu morrerei ali, como na vida passada. Mas desta vez, não vou morrer. No instante em que a lâmina tocou a minha pele, uma voz suave, mas clara, veio lentamente de fora da porta. Ayu, para, não a mates. Xie Wenyu tremeu todo. A espada parou de repente no ar. Virou-se bruscamente. Sob a luz das tochas na porta, havia uma figura de branco. Era Shen Qingyue. Ela estava viva e bem, ilesa, com olhos gentis. Nunca tinha caído do penhasco. Xie Wenyu deixou cair a espada no chão. Yuer, tu estás viva. Tu estás mesmo viva. Pensei que te havia perdido para sempre. Ele já não tinha nenhum vestígio da dignidade do jovem mestre Shi. Correu como um louco. Abraçou Shen Qingyue com força. A voz trêmula, sufocada pela emoção. Eu sempre estive bem. Nunca fui ao bosque de bambus nos arredores oeste. E muito menos caí do penhasco. Mas eu vi claramente. Vi Jiang Qingchen empurrar-te. Não fui eu. Foi um mal-entendido. A pessoa que viste não fui eu. Xi Wenyu ficou completamente petrificado. Virou-se confuso e olhou para os 3 corpos frios no chão. Depois olhou para Shen Qingyue, ilesa. E finalmente olhou para mim. Num instante, arrependimento, choque, culpa e confusão invadiram o seu coração. Sabia que tinha caído numa armadilha, mas já era tarde demais para tudo. Sorri interiormente, com amargura. Afinal, usei as mãos dele para me vingar. Por isso, como poderia realmente culpá-lo? Afinal, ele também foi uma vítima. Sequei lentamente as lágrimas que não existiam. Avancei passo a passo, com uma expressão triste mas calma, com a resignação e generosidade certas. Senhor Xie, mataste os meus pais. Prejudicaste a minha irmã. Embora eles estivessem errados primeiro, ainda assim, são 3 vidas. Por justiça, quem mata deve pagar é natural. Xie Wenyu empalideceu, apertou os lábios, sem palavras para responder. Sabia que estava em dívida com a família Jiang por 3 vidas, mas considerando que eu e a senhorita Shen nos tornamos amigas rapidamente, e que também agiste por impulso e por engano, não te peço, vida por vida, apenas uma compensação justa, nada menos. Xie Wenyu ficou em silêncio por um momento e disse com voz grave. Perguntou o que eu queria. Desde que ele pudesse fazer, ele concordaria. O que queres? Primeiro, todas as lojas de cosméticos a sul da cidade devem pertencer à minha família Jiang. Segundo, a família Xie deve a partir de agora apoiar totalmente a família Jiang e garantir que a família Jiang se estabeleça em segurança na capital. Xie Wenyu olhou para Shen Qingyue. Shen Qingyue suava ligeiramente nas mãos. Acenou-lhe para concordar. Ele fechou os olhos. Quando os abriu novamente, só restava um pesar pesado. Eu aceito. Ele sabia melhor do que ninguém. Neste momento, os pais de Jiang tinham morrido. A irmã mais velha tinha morrido tragicamente. Só restava eu sozinha, uma órfã desamparada. Mas uma órfã a quem ele devia 3 vidas. A partir de agora, o que ele me deve?
Nunca mais conseguirá pagar, para sempre. E finalmente pude, com toda a legitimidade, controlar tudo o que pertencia à família Jiang, olhando para os 3 corpos iluminados pelas chamas. Finalmente acabou, sem choro, sem dor. Apenas uma calma de tudo assentado. Os rancores da vida passada, os ódios desta vida, neste momento, foram todos cancelados. Naquele dia, eu estava debruçada a mexer no ábaco. A porta foi aberta suavemente. Um raio de sol entrou obliquamente, projetando uma sombra alongada no chão. Senhorita Jiang, a segunda, que grande peça de teatro encenou. Levantei a cabeça. Shen Qingyue estava à porta, sorrindo radiantemente. Ela já não era aquela rapariga do campo de roupa simples, mas sim uma pessoa vestida adequadamente com saia. Os seus olhos e sobrancelhas eram suaves, a sua postura era calma, nos seus olhos escondiam-se perspicácia e cálculo. À primeira vista, percebia-se que não era uma mulher comum. Levantei uma sobrancelha, deixei o ábaco de lado. Ela entrou e sentou-se à minha frente. Os olhos dela nunca saíram do meu rosto. Cruzamos olhares por um instante. E depois rimos-nos ao mesmo tempo. Aquele sorriso não tinha formalidade, nem segundas intenções. Era apenas o entendimento tácito entre 2 pessoas inteligentes. Ela nunca foi uma simples camponesa. Era filha de um oficial degradado. A família caiu na pobreza, por isso se escondeu no campo. O encontro dela com Xie Wenyu não foi por acaso. Ela aproximou-se dele de forma calculada. Precisava de um apoio. Precisava de usar o poder da família Xie para restaurar a honra da sua. Só que, com o tempo, ela realmente se apaixonou. Na vida passada, Xie Wenyu casou-se com ela contra tudo e todos. Era um casal feliz, uma história de amor. Nesta vida, encontrei-a primeiro. Fiz um acordo com ela. Ajudo-a a limpar o nome, a melhorar o estatuto, para que possa casar na família Xie com toda a pompa, sem ser desprezada pelas outras famílias nobres. Ela, por sua vez, representa o seu papel, fazendo Xie Wenyu perder o controle. Através dele, elimino Jiang Qinsheng. Elimino os meus pais, que sempre foram tão frios. Somos aliadas. Servimos-nos mutuamente. E somos quem melhor se compreende. Neste grande drama de vingança, ambos saímos vencedoras. O olhar dela pousou sobre aquela pintura na minha mesa dos Grows, voando em nuvens auspiciosas. Ela passou os dedos suavemente sobre os bordados. Nos seus olhos havia admiração sincera. Perguntou se a bolsinha perfumada daquele dia tinha sido bordada por mim, a habilidade de bordado da segunda menina. Jiang é realmente rara no mundo. Naquele dia, Xie Wenyu elogiou a bolsinha, dizendo que era requintada. Deve ter sido feita por ti, não foi? Menina Shen, és inteligente. Captas tudo rapidamente. Xiao Tao trouxe um conjunto completo de bolsinhas já preparadas, lenços bordados e carteiras a tiracolo. Os pontos são miúdos, o estilo é elegante. Ofereci-lhes como presente de felicitação e também como sinal de cooperação. Estes são para ti, como presente de felicitação, e também como sinal de cooperação. Shen Qingyue recebeu com as mãos ligeiramente suadas com um tom sincero. Disse que esta cooperação foi muito agradável. Espero que não sejamos apenas aliadas. Esta cooperação foi muito agradável. Na verdade, eu preferia que não fôssemos apenas aliadas. Se possível, gostaria de ser tua amiga. Fiquei ligeiramente surpreendida, e depois sorri levemente. Assenti e disse que sim. Ela arqueou as sobrancelhas e os olhos com um sorriso suave. Convidou-me para o seu casamento em meados do próximo mês. Bem, o meu casamento com Ayu está marcado para meados do próximo mês. Terás de vir a partir de agora. A mansão Xi será sempre o teu apoio. Deixei o ábaco com uma voz calma e determinada, disse Irei. Olhei para suas costas enquanto se afastava. Sabia que a minha nova vida estava apenas a começar. Depois que Shen Qingyue saiu, a casa ficou silenciosa novamente. Sentei-me sozinha na cadeira, ergui os olhos para a janela. O céu foi escurecendo. Uma lua cheia ergueu-se lentamente. Seu brilho claro iluminou todo o pátio. 1000 pensamentos cruzaram minha mente. Como era a Jiang Niangxia de antes? Era rejeitada por toda a família. A filha abandonada que a irmã mais velha desprezava à primeira vista, uma ferramenta que só servia para ganhar dinheiro, na boca dos pais. Alguém que era intimidada por todos, uma sombra que precisava implorar para sobreviver. Vivia humilde e dolorosamente. Mas agora, a família Jiang é minha, o negócio é meu, a dignidade é minha, a confiança é minha. Ninguém mais ousa me pisar. Ninguém mais pode me ferir. Finalmente venci. Venci todos, mas no meu peito, inexplicavelmente, há um vazio. Como se um vento frio soprasse. Não que não doa, não que a vingança esteja completa. E tudo esteja perfeito. Lembro-me de Luer, aquela garota tola que Jiang Qinsheng colocou em apuros. Ela poderia ter vivido, mas escolheu morrer voluntariamente. Ela disse, uma escrava tem uma vida insignificante. Morrer não é grande perda, só queria trocar pela vida da senhorita. Ela me deu a vida, entregou a vingança a mim, enquanto ela afundou para sempre sob o penhasco. Fechei os olhos. Uma lágrima finalmente escorreu silenciosamente.
Por Luer. E por mim mesma, que tanto sofri injustiças. Luer, eu sobrevivi por ti. Vou ver toda a prosperidade da capital por ti. Vou percorrer os caminhos que não percorreste. Vou viver para me tornar naquilo que nunca conseguiste ser. Vou chegar ao topo, para que ninguém ouse menosprezar os fracos, nem pisar a vida humana impunemente, para que neste mundo haja menos pessoas como nós. E esta família Jiang, esta capital, este império. Vou subir passo a passo ao topo, para que todos saibam que Jiang Nianxia nunca foi um inútil. 5 anos. Não é muito tempo. Nem pouco tempo. A família Jiang de hoje já não é aquele Yang Renfuxi, um simples comerciante. A família Jiang tornou-se o primeiro fornecedor imperial da capital, detendo o monopólio do fornecimento de cosméticos ao palácio e aos nobres, de cosméticos e pós. Com grande renome, ninguém ousa desafiá-los. As lojas de cosméticos que Xie Wenyu compensou naquela época, mais de uma dezena a sul da cidade, foram transformadas por mim. Eu mesma melhorei as fórmulas, incorporando fragrâncias exóticas do oeste e flores do sul. Os cosméticos produzidos têm cores brilhantes. Assim que foram lançados, dominaram toda a cidade. Os oficiais e nobres do palácio exigiam-nos pelo nome. Os cosméticos Jiang. As encomendas estavam agendadas para meses depois. Os lucros mais que triplicaram. Uma árvore alta atrai o vento. Naturalmente, os invejosos não param de surgir. Naquele outono, alguém fez uma jogada suja. O maior concorrente a sul da cidade, o jovem mestre da loja Wang Yuanhao, subornou secretamente a minha caravana que trazia flores do sul. Roubou 3 carroças de matérias-primas. Também contratou alguns marginais para espalhar boatos pela cidade, dizendo que os cosméticos Jiang são feitos de materiais de baixa qualidade e que causam feridas no rosto. De repente, os que devolvem, os que fazem barulho, os que aproveitam para baixar os preços, enchiam a loja. Xiao Tao andava às voltas, preocupada. Senhorita, o que vamos fazer? Fechei o livro de contas. Sorri levemente e disse: o que é a pressa? Ele veio ter conosco. Poupa-me o trabalho de o procurar. Eu tenho uma maneira de lidar com isso. Não me apressei a desmentir, nem fui pedir ajuda à família Xie. Mandei a Xiao Tao recolher discretamente os batons que alguns clientes do mercado devolveram. Os batons devolvidos. Levei estes batons ao médico Liu do Hospital Imperial, para examinar. O médico Liu e eu temos certa amizade. 3 dias depois, o resultado saiu. O resultado mostrou que os batons não só não tinham problemas, como também, em comparação com os do mercado, continham mais alguns ingredientes benéficos para a pele, muito bons para a pele. Peguei no relatório do Hospital Imperial e mandei a Xiao Tao encontrar as provas de que Wang Yuanyao roubou a mercadoria. O líder da caravana já tinha sido subornado por mim há 2 anos. O que ele roubou não era de todo cosmético, mas sim 3 carroças de água de poço tingida. Wang Yuanyao pensava que tinha conseguido, mas na verdade já tinha caído na minha armadilha. Tudo pronto, mandei alguém entregar a Wang Yuanyao um convite. Marquei um encontro com ele no maior salão de chá da capital, para ter uma conversa séria com ele. Naquele dia, ele veio, com uma expressão de desdém, pensando que eu estava desesperada e vinha pedir-lhe ajuda. Cumprimentou-me com um sorriso falso. Senhorita Jiang, há muito que ouço falar de si. Servi-lhe uma chávena de chá. E começou a falar lentamente. Senhor Wang, 3 carroças de água de poço para Nanjiang. Receio que nem o transporte cubra. Neste negócio você perdeu. O rosto dele mudou instantaneamente. Coloquei os documentos do exame do Hospital Imperial e os depoimentos da caravana à sua frente, um a um. Arrumei tudo. Senhor Wang, diga-me, se estas coisas forem entregues ao tribunal de Shuntian, o que aconteceria? Os dedos dele começaram a tremer, e gotas de suor apareceram na testa. Com a voz trêmula, perguntou o que eu realmente queria. O que queres? Peguei na chávena de chá, soprei suavemente as folhas flutuantes. Não quero nada. Só acho que o Sr. Wang é jovem e promissor. Em vez de armar ciladas às escondidas, melhor colaborar abertamente comigo. Além da loja de cosméticos da família Wang, também gerem uma loja de tecidos, certo? Os cosméticos da família Jiang precisam de tecido para embalagem, e a loja de tecidos precisa dos cosméticos para atrair clientes. Se nos unirmos, quem na capital nos poderia parar? Ele ficou estupefacto, olhou para mim como se fosse um monstro, incrédulo. Não só não o odeio, como ainda quero colaborar com ele. Perguntou-me se não o odiava. Tu não me odeias? Odiar-te por quê? Odiar-te por me fazeres publicidade grátis? Assim que o relatório do Hospital Imperial saiu, toda a capital soube que os cosméticos da Jiang são melhores que os outros. Por isso ainda tenho que te agradecer. Ele ficou em silêncio por muito tempo, pegou na chávena e bebeu-a de um só gole. Levantou-se e fez uma reverência solene com as mãos, mostrando que estava sinceramente convencido. Disse que queria colaborar comigo. Senhora Jiang, eu, Wang, rendo-me. Desde então, Wang Yuanhao tornou-se meu parceiro mais confiável. As 2 famílias uniram forças. Rapidamente ultrapassaram todos os concorrentes da capital.
Um ano depois, os negócios da família Jiang expandiram-se para Jiangnan, com filiais da loja de cosméticos Jiang. As senhoras nobres de Jiangnan inicialmente desprezavam o meu cosmético local, mas depois de experimentarem uma vez, não conseguiram mais ficar sem ele. A habilidade e coragem da segunda filha dos Jiang tornaram-se uma lenda temida por todos na capital. 5 anos se passaram. Hoje é o aniversário de morte dos 3. Pela primeira vez, entrei calmamente no templo ancestral dos Jiang. O templo não era grande, mas estava impecavelmente limpo. Na mesa de oferendas havia 3 pratos de frutas. No incensário, 3 incensos acesos. Fumaça azulada subia sinuosamente. No centro, 3 placas memoriais estavam lado a lado. Eram do meu pai, Jiang Dahai, da minha mãe, Xu Jiwen, e da minha irmã, Jiang Qingchen. Fiquei muito tempo parada diante da mesa de oferendas. Naquela época, fui obrigada pelo meu pai a ajoelhar no templo. Naquela época ainda não entendia o que era favoritismo, nem o que era ódio. Só pensava repetidamente se tinha feito algo errado. Mais tarde, entendi. Não era que eu tivesse feito algo errado, mas sim que a minha própria existência estava errada. Mas e daí? Os errados não era eu, eram eles. Pego no jarro de vinho da mesa de oferendas. Sirvo 3 copos de vinho. Levanto o primeiro copo e falo baixinho para as placas dos meus pais. Pai, mãe, vocês me deram a vida. E agora dou-vos um enterro digno. Vocês zangaram-se comigo, odiaram-me, e eu acompanho-vos na última viagem, olho por olho. A partir de agora, pai e filha, mãe e filha, estamos quites. Inclino a ponta dos dedos, e o vinho derrama no chão, levantando pó. Lembro-me do olhar deles antes de morrer. Aquele olhar tinha ódio, incompreensão, arrependimento. Pai, sabes por que é que te odeio? Não é porque não gostavas de mim. É porque nunca me deste uma oportunidade, nem que fosse uma vez. Se ao menos tivesses virado a cabeça para me olhar e me chamado Nian Xia, não teria chegado a este ponto. Mãe! Sabes por que é que te odeio? Não é porque não me protegias. É porque sabias que eu era inocente. E escolheste o silêncio. O teu silêncio dói mais do que a frieza do pai. Mas vocês morreram. Morreram diante de mim, no esquema que eu própria planeei. Não sei se arrependeram. Só sei que eu não me arrependo. Basicamente, tudo o que fiz foi por vossa culpa. O segundo copo, eu levanto, em direção ao altar de Jiang Qingcheng, para acertar as contas entre irmãs. Irmã, na vida passada, mataste-me com um golpe de espada. Preparei-te uma armadilha. Tiraste minha vida. Destruíste a minha dignidade. Fiz com que morresses de fome. Recebeste o que merecias. Olho por olho. A partir de agora, as contas entre irmãs estão saldadas. O vinho derrama-se no chão, o passado desvanece-se. Tudo se dissipa. Lembro-me da minha infância. Um rapaz gozou comigo, chamou-me bastarda sem amor. Tu avançaste e empurraste-o para o chão. Puseste as mãos na cintura e gritaste que eu era tua irmã. Quem voltara a magoar-me? Que experimente aquela tarde. O sol estava tão bom. Tu viraste-te e sorriste para mim, mostrando os 2 dentes que te faltavam. Disseste, Nian Xia, não tenhas medo. A tua irmã está aqui. Mas depois mudaste. Mudaste tanto que já não te reconhecia. Tinha ciúmes de mim. Odiavas-me, querias destruir-me. Esqueceste-te do sol daquela tarde. Esqueceste-te dos 2 dentes que te faltavam. Esqueceste-te de que eu era a pessoa que mais querias proteger. Já não te odeio. Só tenho pena. Pena que podíamos ser, neste mundo, as pessoas mais próximas. Mas acabamos exatamente deste modo. O terceiro copo. Levanto-o para o templo vazio, para a minha própria sombra. Para estes 3 anos, cada noite de insônia. Na primeira metade da vida, vivi pela família. Vivi pelo ódio. A partir de agora, vou viver só para mim, sem depender, sem agradar, sem olhar para trás. 3 copos bebidos, laços terrenos cortados. Sirvo-me mais um copo. O vinho entra na boca, picante, arde na garganta. Franzo a testa e engulo. A garganta arde como fogo. Coloco suavemente o copo na margem do Wang. Esposa, olhei para as 3 lápides frias. Tian Tian de. Esposa Lou. Sem apego, sem arrependimento, sem ressentimento. Viro-me, saio do templo, passo a passo, com firmeza, em direção ao meu futuro. Lá fora, o sol brilha. A brisa da primavera acaricia o rosto. A luz dourada cai sobre mim. O calor envolve o meu corpo. A vergonha e o ódio do passado ficaram todos para trás. A partir de agora, sou a dona da família Jiang. Sou a principal fornecedora imperial da capital. Sou o meu próprio apoio. O céu é alto. O mar é vasto. Daqui em diante, Jiang Nianxia renasceu.